Ficou doido. Vamos começar? Para não passar das 10? Vamos? Vocês estão bem? Passaram bem? Como foram as últimas aulas? Com a Beth, com a Damares? A gente não se vê há 3 aulas, né? Para quem não estava aqui... Alguém não estava aqui na primeira aula? Não? Muito bem. Eu sou a Joana, sou professora de graduação de serviço social, né? De graduação e de pós-graduação. Já trabalhei nas políticas de assistência, habitação, saúde. Atualmente eu dou aula e presto assessoria e consultoria para municípios na área de proteção social, né? Eu dei a primeira aula sobre a construção sociohistórica das famílias e hoje eu vou discutir com vocês o plano, né? O Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Tá bom? Tem bastante conteúdo, então vamos lá. Só para a gente retomar um pouquinho, qual o percurso que a gente trilhou? Antes de eu perguntar o percurso, eu queria saber que cidades estão aqui representadas, porque na última vez que eu vim, fiquei sabendo que tinha pessoal do Guarujá, né? Santo André, Barueri, Tabuão, Mauá, Mogi, Campo Limpo Paulista, Diadema, São Paulo. Da onde? Itaquaquecetuba. Muito bem. São Bernardo, não? Guarulhos, Ferraz, Osasco, não? Osasco. Legal, né? Vocês veem como é um público bem heterogêneo, né? E é tão importante para a gente, porque isso mostra a importância da gente discutir, né, a aplicação das políticas sociais, não é? E todas essas questões que a gente vem trazendo aqui para a escola. Só para a gente retomar o percurso que a gente trilhou, gente, na primeira aula, eu comecei a discutir com vocês a construção sociohistórica da família, a partir da questão econômica, não é? Trouxe a tese do Engels para vocês, e aí trazendo um pouco do impacto da construção da divisão sexual do trabalho, a questão de família, de parentesco. Aí a gente entrou um pouco na discussão da formação social brasileira, quais são as particularidades do Brasil, então a gente falou bastante sobre discriminação, o elitismo, não é? Isso tudo atravessado desde a colonização do Brasil, e aí falamos um pouco até do escravismo, não é? E as características que foram se moldando a partir das mudanças no país, do patriarcado, da família nuclear burguesa, e também as características que assumem as famílias contemporâneas hoje, certo? A Damares, a professora Damares, trouxe a discussão dos sistemas de proteção social, das políticas sociais, do distanciamento da garantia de direitos, do impacto na família no contexto neoliberal, não é? O contexto de responsabilização dessas famílias, e algumas percepções e valores políticos das famílias a partir da última pesquisa da Fundação Perseu Abramo, né? A professora Beth, que veio de Lins para dar essas 2 aulas para a gente, ela falou da história das crianças e dos adolescentes, dos marcos legais, das medidas de proteção, em especial do acolhimento institucional, das medidas socioeducativas, das ameaças e violações de direitos, trouxe dados, né, dessa violação nos dias de hoje.
Falou um pouco do tráfego, né? Da formação de rede e da importância dos conselhos, não é isso? Já fizemos uma longa trajetória, né? Não está dando para enxergar. Quer que apague a luz da frente, é isso? Vocês vão sobreviver assim a meia luz? Tá frio, né? Vai um encostando no outro, aquele calor humano. Queria que vocês ficassem acordados, que é sacanagem, só eu, né? Ficar acordado. Melhorou? Não. Eu acho que é o slide. Tá muito ruim, gente? Melhorou um pouquinho? Próxima vez eu não ponho um fundo branco, tá bom? Então, foi esse o percurso que a gente trilhou até agora, né? Mas o nosso curso é sobre o quê? Sobre? Isso. Estão fazendo um curso, não sabem nem o nome, né? Não, é um nome bonito. Olha lá. Novos desafios para garantir a efetivação do direito à convivência familiar e comunitária. Então, a gente trilhou esse percurso do ponto de vista histórico, conceitual, legal, para chegar até aqui e trazer os determinantes para refletirmos sobre a construção do plano, né? Então, hoje a gente vai falar bastante sobre o plano nacional. Como foi a sua construção, a sua dimensão política, a sua aplicabilidade. Antes da gente entrar no conteúdo, preciso fazer aquela perguntinha fatídica. Quem já leu o Plano Nacional? Dois, 3, 4, 5, 6, metade, 6,5, 7. Engole o choro, né, Joana? Isso é uma questão, né? Que está colocada aqui hoje, que a maioria de vocês trabalha, não é? Isso. Trabalha exatamente com essa temática, com a possibilidade da defesa desse direito. Se a gente desconhece as orientações que nos orientam, a gente fica desorientado, né? Não é? É muito importante que a gente conheça a política, que a gente conheça as orientações técnicas, que a gente conheça os planos nacionais, porque quando a gente desconhece, o risco de a gente ser orientado pelo senso comum é enorme. Certo? Então, vocês vão fazer um compromisso aqui comigo, um pacto. Vamos cortar aqui, ó. Vamos fazer um pacto aqui que vocês vão fazer a leitura do plano. Vocês trabalham com isso. É preciso que vocês entrem em contato com essa leitura. E isso é muito sério. Um grupo que trabalha diretamente com a alta complexidade, não é? Nos SAICAS, em acolhimento institucional, aí nos antigos abrigos, não ter contato, não ter conhecimento do plano. Então, a partir de hoje, seremos diferentes. Conheceremos o plano. Porque é isso que vai nos diferenciar daqueles que só se pautam em práticas caritativas, dos filântropos. É essa bagagem, não é?
que a gente carrega. Certo? Combinado, então? Quarta-feira posso perguntar. E aí, o que vocês acharam daquela parte? Quem aqui trabalha em acolhimento institucional? Cadê as mãos? Ficaram envergonhadinhos agora? É? Quem trabalhou serve também. Então, e aí, gente? Quem trabalha em acolhimento institucional? Quem trabalha em outros serviços voltados para criança e adolescente? Quais? Medida. CAPS. Serviço de convivência, fortalecimento de vínculo. Que mais? CCA. SPVV. NAIS. NAIS. Terceiro setor aonde? Fundação de Setúbal. Proteção básica, CRAS. CREAS. O quê? Desempregados, aquela massa contingente, isso. Mais um motivo para se apropriar do plano. Então tá bom. Então já nos comprometemos aqui. Hoje eu vou trazer para vocês diversos aspectos do plano, né? Não é ele todo, por isso a importância de ler. Só trago os aspectos fundamentais, né? Para a gente discutir. E aí a gente tem feito uma trajetória, não é? Vendo que a história dessa sociedade é uma história de uma sociedade cindida por classes, não é? E que nos mostra as inúmeras dificuldades que as famílias encontram para proteger seus membros. Eu já trouxe essa fotinho no nosso primeiro encontro. Não é isso? Agora, no nosso quinto encontro, espero que já esteja bem claro que o mais violador é a desigualdade, não é? Mais violador é essa sociedade cindida por classes. E aí eu trouxe essa charge para ilustrar um pouco essa questão, quando o mocinho lá de gravatinha fala: filho, iPad para você. E a senhora que está colocando o filho para pedir na rua, o que ela fala? A gente vive numa sociedade bastante marcada por essa diferença de classes. As famílias são extremamente marcadas por essas diferenças que estão colocadas, né? Do ponto de vista da estrutura dessa sociedade, como do cotidiano, das privações, discriminações, humilhações que vivenciam no seu dia a dia. Essas dificuldades que essas famílias vivenciam, que para nós são expressões da questão social, não são fenômenos, não são responsabilidades individuais, não é? Expressam a questão social, sempre foi o argumento ideológico para que essas famílias, né, fossem atendidas por políticas de contenção e controle. Então, um julgamento moral, um julgamento dessas famílias. Então, essas famílias são tidas como incapazes, e aí elas estão suscetíveis ao julgamento moral de quem as atende, certo? Então, o argumento ideológico sempre foi que essas famílias não eram capazes de cuidar e proteger. E isso possibilitou o desenvolvimento de políticas de contenção e controle dessas famílias. Essas famílias, ditas incapazes, não é? Tratadas como incapazes. Esse sempre foi o argumento
não é? Para uma prática recorrente no Brasil, que é de suspensão do poder familiar. É pobre, não tem condição de cuidar, acolhe. Não é isso? Muito recorrente. E vamos fazer assim, a gente pode, antes, vamos abrir, porque como é gravado, eu preciso passar o microfone. Então, se alguém tiver alguma colaboração, isso que você traz é super pertinente, a criminalização e a judicialização da pobreza, que é um dos temas que a gente vai tratar na quarta-feira. A gente abre 10 minutinhos antes do intervalo para discutir um pouco, aí a gente faz o intervalo, depois retoma. Só para eu não levar bronca que não passei o microfone para gravar. Esse argumento ideológico, ele sempre foi embasamento para políticas de atendimento à criança e adolescente. Essa sempre foi a justificativa. Essa pretensa incapacidade das famílias escamoteia um processo enorme de desresponsabilização do Estado. Certo? Estão acompanhando? E a lógica que historicamente foi colocada para atenção a essas crianças foi prender para proteger. Olha que coisa maluca. Não é? É interessante, se a gente resgatar aqui quais são as nossas referências que a gente lembra de abrigo, acolhimento institucional, muitos deles lembram instituições totais. Né? Tem grades, cadeados. Não é isso? Então, a lógica que estava colocada, sempre, historicamente esteve colocada para atenção às crianças e adolescentes pobres, que passavam por privações juntos com as suas famílias, era essa aqui. A professora Beth trouxe para vocês o exemplo do filme do Roberto, né? Como que esse plano, quais são as bases, não é? Para a criação, para a criação desse plano. Eu trouxe para vocês um estudo que a Rede SAC fez para embasar, né, o plano que a gente vai ver lá mais para frente. Mas antes do plano ser consolidado, publicado, foi feito um estudo dos abrigos, né, para ver se tinha pertinência, para comprovar tudo que estava sendo construído, as defesas que estavam sendo construídas a partir do plano. Então, 589 abrigos, que eram abrigos na época, não eram acolhimento institucional, né? Foram estudados, quase 20 mil crianças. A maioria dos meninos, assim está colocado no plano, eram afrodescendentes e mais velhos, com idades de 7 a 15 anos. O primeiro aspecto que chama atenção nesse estudo, ao contrário do que diz o senso comum, né, é que eles não são órfãos. Sabe aquela idealização de Xpita? Como que chama aquela mais novinha? Não, institucionalizada. Chiquitita, que vivem num, né? Não é? Quando era criança eu ficava triste quando eu via a Xpita. Que são todos órfãos, não têm pais, que é o que se propaga, não é? Não é verdade. Já lá nesse estudo, há mais de 10 anos atrás, quase 15 anos atrás, ficou comprovado que dessas 20 mil crianças e adolescentes acolhidos, quase 90% tinha família. Quase 87%.
Desses 87%, não, desses 87% não, dos 100%, 58% tinha vínculo familiar. Tem família, tem vínculo. É bom a gente começar a perguntar por que eles estavam lá, né? Não é isso? 2002 ou 2004. Já te falo. A gente vai chegar lá. Porque tem 2. E eu dou uma confundida nas datas, mas eu já te falo. E aí eles tinham vínculos familiares. E aí já está colocado para a gente uma questão que a gente ouve muito falar hoje, que é de convivência e vínculo. Né? É bom que a gente tenha clareza que existe uma grande diferença entre vínculo e convivência. Certo? Mas é importante dizer agora que se tem esse vínculo, tem a possibilidade de investimento nesse vínculo, não é? E por que isso não ocorreu, né? Se tem vínculo, por que eles não convivem? Certo? Qual era o motivo de ingresso dessas crianças e adolescentes nos antigos abrigos? O estudo apontava para 18%, quase 19% abandono, 11% violência doméstica, dependência química dos pais ou responsáveis, incluindo alcoolismo. A gente reproduz exatamente como está, né, no plano. Vivência de rua, 7%, e apenas 5% orfandade. 24% já era apontado lá como por situação de pobreza. É muito, não é, gente? Agora, vamos pensar, desse número acima, quantos também não foram por situação de pobreza? Quantos abandonos? Quantas violências domésticas? Quantas situações de violência doméstica? Quantas situações de dependência química que não acessaram, né? A saúde, e por isso a situação vai se agravando. Né? A maioria, embora o caráter do acolhimento, pelo que é preconizado no ECA, não é? Tenha que ser o quê? Provisório. Mais de 50% já estava lá há mais de 2 anos. E mais de 20% há mais de 6 anos. Cadê a provisoriedade? Né? E olha que grave, gente. 43% sem processo judicial. E aí, isso é uma questão muito séria, que eu percebo na alta complexidade. Eu acompanhando aí os serviços de perto, percebo assim, muitas vezes os técnicos entram nos serviços e aí se deparam com inúmeros desafios, não é? Inúmeras dificuldades, e aí vão conversar com o técnico que já estava no serviço. E aí eles passam a saber das situações pelo técnico que estava no serviço, ou pela gerente do serviço, pela coordenadora do serviço. Mas não pelo que está ali, registrado no prontuário, né? Não pelo que tem a documentação judicial. Às vezes não tem nem a guia de acolhimento no prontuário. Não se sabe nem o motivo. Quando a gente vai desvelando a situação, vai vendo que o motivo do acolhimento não necessariamente era aquele que falaram pra gente. Parece um telefone sem fio, sabe? E isso é muito grave. Né? E 10% tinham condição legal de adoção. E aí, pensando nas questões que a Beth trouxe para vocês no último encontro,
do artigo, não é? Que preconiza o direito, dentre os direitos fundamentais de cidadania, o direito à convivência familiar e comunitária. Pensando no ECA, onde toda criança e adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. E pensando em função desse princípio que estabelece a provisoriedade e a excepcionalidade do acolhimento institucional e também na possibilidade de família substituta, né, tanto por adoção quanto por via tutela ou guarda, começou a se pensar num plano. Né? Porque não adianta ter só a legislação se ela não for concretizada através de planos e políticas, não é? Se ela não é concretizada, ela vira letra morta, não é isso? Esse plano começa com uma caravana da Comissão de Direitos Humanos. Olha aí, uma alternativa. Eu acho que a gente precisa começar a fazer caravanas de novo. Caravanas de Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Percorreu 8 estados para verificar a situação dos abrigos. Essa história toda está contada no plano, tá, gente? Em 2002, respondendo a sua pergunta, foi feito um colóquio sobre a rede nacional dos abrigos e aí pensou-se num censo, certo? Nesse ano, criou-se um comitê para o reordenamento dos abrigos, porque as denúncias eram tantas, tão graves. Né? Porque essa luta, esse movimento, que tem a ver com os militantes dos direitos de criança e adolescente, mas também com os militantes de assistência, de direitos humanos, ela não é impulsionada porque estava tudo bem, né, gente? É porque as situações encontradas nos abrigos eram gravíssimas. Né? Em vez do acolhimento ser uma medida de proteção, ele era uma violação. E em muitos lugares ainda é. Não é isso? Sim ou não, gente? Então, o objetivo desse comitê, lá em 2002, olha só, 15 anos, era estimular mudanças nas políticas e nos atendimentos. Em 2003, 2004, é feito o levantamento dos abrigos da rede SAC, que é esse que eu apresentei para vocês. Em 2004, essa situação vira prioridade no CONANDA, no Conselho Nacional, né? E aí amplia-se o escopo temático para além das questões do reordenamento do abrigo. Então, pela luta ao direito à convivência familiar e comunitária, é preciso muito mais que reordenar os abrigos. É preciso discutir questões como família, adoção. Estudo entrou na pauta e essa discussão servia de subsídio para a construção do plano. Né? Em 2005, é pensado um comitê intersetorial, né, criado um comitê de todas as políticas, porque a gente também vai discutir isso mais para frente. O direito à convivência familiar e comunitária e a efetivação do plano não é de responsabilidade só da assistência. Em 2005, essa comissão intersetorial apresenta subsídios para a elaboração do plano ao MDS. Em 2006, esse plano é aprimorado pelo CONANDA, né, o Conselho Nacional, voltado aos direitos da criança e adolescente, o CNAS, o Conselho Nacional da Assistência. E em 2006, ele vai para consulta pública. Ele é encaminhado a todos os conselhos, fica aberto na internet para consulta. E em 2006, ele é aprovado, né, em assembleia. 2006. A gente teve 11 anos para conhecer o plano. Mas nunca é tarde, né? Até quarta-feira a gente vai travar o bom debate aqui, certo?
que é o significado de ter um plano nacional para a defesa da convivência familiar e comunitária? Ele é um marco importantíssimo nas políticas públicas. Ele é um importante recurso, não é? Para a mobilização de recursos. Por quê? Qual que é a diferença de você ter um plano que nos orienta? Amanhã, a massa desempregada que se apresentou aqui, certo? Consegue um trabalho num acolhimento institucional. Não é o que a coordenadora quer que faça. Não é da cabeça nem do senso comum. Tem uma política que nos orienta. Tem um plano nacional a ser seguido. Não é assim, eu acho que as crianças não devem sair, os adolescentes não devem conviver, devem vir da escola para o acolhimento, do acolhimento para a escola. O pai está preso, não é melhor não ver mais. Não é assim. Tem um plano nacional que precisa ser seguido. E a gente só vai seguir se a gente conhecer, né? Então, olha só como o plano traz uma nova perspectiva para esses abrigos. Ele vai dizer da importância da construção de um novo patamar conceitual que vai orientar a formulação de políticas para que cada vez mais crianças e adolescentes tenham direitos assegurados. No plano, o plano é enorme, ele tem mais de 100 páginas, ele traz estratégias, objetivos, diretrizes pautadas na prevenção ao rompimento do vínculo, na qualificação do atendimento dos serviços de acolhimento e no investimento no retorno à família de origem. Historicamente, a gente também vai falar isso um pouquinho mais para frente, o que se estabeleceu foi uma dicotomia entre família e criança. Então, as crianças que estão acolhidas é como se elas fossem vítimas e as famílias algozes. O plano e muitas entidades de acolhimento funcionam nessa lógica. Não atendem às famílias, ao contrário do que preconizam as orientações técnicas. Né? E aí o plano vai dizer exatamente isso. A violência, a discriminação, o consumismo veiculado na mídia, a intolerância, a falta de acesso às políticas sociais básicas são relacionados à própria estruturação da sociedade brasileira e acabam repercutindo sobre a possibilidade de uma convivência familiar e comunitária. O plano já traz uma definição mais ampla de família, né, dizendo que a definição legal ela não vai suprir as necessidades de compreender a complexidade que está colocada e a riqueza dos vínculos familiares, comunitários, que podem ser mobilizados nas diversas frentes na defesa dos direitos da família. Também vai trazer a importância de construir redes sociais de apoio, que fujam daquela família burguesa que a gente discutiu no nosso primeiro encontro, papai, mamãe e filhinhos. Certo? O plano também vai trazer lá na página 31 a desnaturalização do conceito de família, que foi bastante da nossa discussão no primeiro dia, desmistificando, né? O plano diz a desmistificação de uma estrutura que se colocaria como ideal. E ainda o deslocamento da ênfase da importância da estrutura familiar para a importância das funções familiares de cuidado e socialização. O plano questiona essa concepção de desestruturação familiar que a gente ouve tanto, né? Quando a gente aborda as famílias em diferentes arranjos. Sobre os vínculos familiares, o plano vai dizer: os vínculos familiares e comunitários possuem uma dimensão política, na medida em que tanto a construção quanto o fortalecimento dos mesmos dependem também, dentre outros fatores, de investimento do Estado em políticas públicas voltadas à família, à comunidade e ao espaço coletivo, habitação, saúde, trabalho, educação, assistência social, desenvolvimento urbano, combate à violência, ao abuso
e a exploração de crianças e adolescentes, distribuição de renda, diminuição da desigualdade, meio ambiente, esporte, cultura, dentre outros. Então, o fundamental é aprender que esses vínculos familiares e comunitários, eles são, sim, ligados ao investimento do Estado. O plano, ele traz, gente, uma mudança de paradigma, porque se até então, o que estava colocado para os abrigos era aquele cenário que eu apresentei para vocês, e práticas violadoras, quando a gente coloca essa possibilidade da defesa do direito à convivência familiar e comunitária através de um plano, a gente envolve diversos atores nesse processo de construção coletiva. Não é mais possível dividir o que é contexto familiar, o que é comunitário, né? O que é de criança e adolescente, o que é do pai, da mãe, dos responsáveis. Isso precisa ser pensado junto. O plano traz uma mudança no conceito de família, que amplia as possibilidades de retorno à família, seja ela família de origem ou família extensa, não é isso? O plano também traz estratégias de preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes à convivência familiar e comunitária, pensando numa lógica que todas as estratégias devem ser esgotadas. Ao contrário do que se fazia antes, onde a primeira alternativa é a mãe não tem condição de cuidar, acolhe. Essa deve ser a última alternativa, não a primeira. E para isso o Estado precisa investir pesado nessas famílias. A institucionalização, então, ela passa a ser a última alternativa. E com isso o plano traz essa mudança de paradigma que rompe com a cultura de institucionalização. Também, nesse sentido, há uma manutenção dos vínculos familiares, a manutenção dos vínculos familiares e comunitários, elas vão depender desse investimento de políticas públicas. E a gente vai falar bastante sobre isso no nosso encontro de hoje. Eu encontrei esse quadrinho numa apresentação do MDS. Achei muito explicativo, mostrando qual que é o impacto desse plano nacional. Bom, anteriormente, o que a gente tinha era uma cultura de institucionalização. Prende para proteger. Com o plano, o que se tem é a possibilidade de construir uma cultura de garantia de direitos. Anterior ao plano, a resposta às situações de vulnerabilidade e risco era a institucionalização. Depois do plano, a resposta é apoio sociofamiliar e inclusão nas políticas públicas. Antes do plano, os abrigos eram concebidos como internato de pobres. Não é isso? Depois do plano, o abrigo... Depois do plano não, né? Porque, como vocês sabem, com todos os marcos legais, isso já estava colocado. Mas o plano reforça essa perspectiva de mudar esse paradigma. O abrigo como medida protetiva de caráter excepcional. Antes do plano, os abrigos eram um lugar de longa permanência. Depois do plano, o plano defende a provisoriedade do atendimento, né? Antes do plano, havia uma despotencialização das famílias, né? Que não tinham solução para educar adequadamente as famílias pobres. Com o plano traz na sua proposta uma potencialização das famílias para promover a reintegração familiar e a adoção somente em casos excepcionais. Antes do plano, o que se faziam era cuidados massificados com as crianças que estavam acolhidas, né? Com o plano, a ideia é o respeito à individualidade e à história de cada usuário. Eles não são todos iguais.
É inadmissível a gente trabalhar num serviço de acolhimento e não conhecer a história de cada um deles, porque eles não são todos iguais. E muitas vezes na correria do cotidiano o que acontece é que eles são tratados como todos iguais. Como um número, né? Como um nome qualquer. Como alguém que não traz uma história. Né? Antes do plano, a análise que é feita é que se tinha uma situação de isolamento e segregação, né? Dessas crianças e adolescentes acolhidas. O que se propõe com o plano é inserção na comunidade e preservação do vínculo. O que acontecia antes do plano era a revitimização. Com o plano, a possibilidade de reparação. Antes do plano, violação de direitos. Com o plano, proteção e defesa. Antes do plano, a adoção era uma solução que era disposta para essas crianças. Com o plano, se reforça a ideia da adoção como medida excepcional. Quais as diretrizes do plano? Centralidade da família nas políticas públicas. E o que isso quer dizer? Que não é só para atender a criança e adolescente que estão lá, institucionalizados. As possibilidades, elas residem exatamente quando você atende a família. Não é isso? Porque como que a gente constrói possibilidades com essas famílias se a gente só atender as crianças e os adolescentes? Primazia da responsabilidade do Estado. Não é o terceiro setor, não é a entidade, não é a igreja, não é... É o Estado. O Estado, ele é o responsável no fomento de políticas públicas integradas de apoio à família. Essa é a diretriz. Uma outra diretriz, que também era uma questão que é muito perceptível de como isso não é trabalhado, é o reconhecimento das competências da família, né? Na sua organização interna e na superação de dificuldades. Quando essas crianças e adolescentes estão acolhidos, o que acontece é que as famílias são estereotipadas como incapazes, desestruturadas, e é como se aquilo fosse para sempre, como se aquilo não fosse passível de mudança. Né? Não é assim? O plano aponta também para o fortalecimento da autonomia dos adolescentes e do jovem adulto na elaboração de seu projeto de vida. Quem já trabalhou com isso, sabe que esses adolescentes, um belo dia, quando eles completam 18 anos, o que acontece? Tchau. Bom, acontece de tudo, né? Muitas vezes eles voltam para casa daqueles que foram os violadores, que violaram os direitos deles, né? Porque o Estado não criou alternativa, manteve institucionalizado até os 18 anos, e o carinha faz 18 anos e não tem resposta, não tem política pública para esses jovens adultos. Então ele volta para a mesma situação de violação de direitos que ele vivia antes. Não há uma preparação para essa saída desses meninos e meninas. Isso é importantíssimo. Né? Outra diretriz é garantir os princípios de excepcionalidade e provisoriedade nos programas de acolhimento institucional e nas famílias acolhedoras. Então, não é para ficar lá para sempre, não é para morar lá, é excepcional. Então, enquanto essas crianças, esses adolescentes estão lá, a gente tem que estar trabalhando incessantemente, não é? Para criar alternativas. Outra diretriz é o reordenamento dos programas de acolhimento.
Então, por exemplo, questões como dividir por faixa etária, não pode. Dividir menino e menina, não pode. Tudo está colocado nas orientações técnicas para os serviços de acolhimento, que está disponível na internet. Tem todo um reordenamento. A adoção é centrada no interesse da criança e do adolescente, e uma outra diretriz é o controle social das políticas públicas. Faltou o quê? O 4, tudo bem. Uma outra que tem bastante coisa, né? Então a gente vai dando uma... a colega está lembrando aqui que faltou o 4. A outra diretriz é o respeito à diversidade étnico-cultural, a identidade e orientação sexual, a equidade de gênero, as particularidades das condições físicas, sensoriais e mentais das famílias e de seus membros. Essa é uma diretriz muito interessante, né? Porque é muito comum nos abrigos, nos acolhimentos, nos antigos abrigos, nos acolhimentos institucionais, assim, tem algum problema, o acolhimento institucional não quer mais, não quer dar trabalho. Queria que crianças que vivenciam, né, a separação das suas famílias, não é? Que vivenciam diversos processos de violação de direitos, fossem tranquilas, bebê Johnsons. Né? Então, a criança e o adolescente começa a dar qualquer problema. Diversas vezes eu atendi. Ai, Jô, mas eles estão querendo namorar. Nossa, que bom. Saudável, né? Ai, são adolescentes, mas olha, são muito agitados. Nossa! O que eles têm de tão diferente dos outros? Estão institucionalizados, né? Essa é a diferença. Mas vão vivenciar os mesmos processos. São deficientes, muitas vezes carregam deficiências, e aí a gente ouve diversas desculpas para essas entidades não ficarem com essas crianças e adolescentes. Então, se é deficiente, não serve. Se não é comportado, não serve. Se quer namorar, não serve. Não é assim? Ou estou em outro planeta? Né? Então, essa é uma questão bastante importante das diretrizes. Não são os que a gente escolhe, são os que precisam. Quais são os objetivos? Aí a gente vai passar rapidinho, porque vocês vão ler o plano, né? Não vim aqui ler para vocês. A gente veio discutir. Mas os objetivos maiores que estão colocados são ampliar, articular e integrar as políticas públicas de apoio à família, para a promoção e defesa do direito à convivência familiar e comunitária, difundir essa cultura de promoção, proteção e defesa do direito, com ênfase no resgate ou fortalecimento dos vínculos com a família de origem, proporcionar, por meio de acompanhamento psicossocial, a manutenção da criança ou adolescente em seu ambiente familiar ou comunitário, considerando os recursos e as potencialidades das famílias, fomentar a implementação de programas de família acolhedora. Dos municípios que eu perguntei aqui, quantos têm programa de família acolhedora? Levantem a mão. Só Mogi? Se a gente não cria alternativas, eles ficam acolhidos mesmo. O colega está lembrando do SAPEC em Campinas. Do Fazendo História, né? Mas olha só, um dos objetivos do plano era fortalecer os programas de família acolhedora, e está lá, né? Previsto na política de assistência.
assegurar o acolhimento institucional que seja excepcional e provisório, fomentar a implementação de programas para a promoção da autonomia de adolescente e ou jovens egressos de programas de acolhimento, desenvolvendo parâmetros de atendimento, ou seja, o que a gente vai fazer com todos esses jovens que um dia eles vão completar 18 anos? Não é novidade, é igual enchente. Não é? Não é assim? Todos vão completar 18 anos, não vai parar o tempo. Então é preciso ter algum parâmetro de atenção para esses jovens. Aprimorar os procedimentos de adoção nacional e internacional. Assegurar estratégias e ações que favoreçam o controle social e a mobilização da opinião pública para a implementação do Plano Nacional. Aprimorar e integrar mecanismos de cofinanciamento pela União, Estados, municípios e Distrito Federal das ações previstas no plano. Para os que não conheciam, vocês veem como muda totalmente a lógica do que está colocado para os serviços de acolhimento? E do senso comum? Como é diferente? O que se espera desses serviços? Para garantia do plano, não é? Para concretização do plano, foi pensado em um plano de ação. E que aí não trouxe aqui para vocês, porque senão fica bem... quando a gente lê assim, fica mais cansativo. Mas ele foi pensado em 4 eixos. Um de análise de situação e sistemas de informação, para pensar um sistema integrado desses acolhimentos institucionais, para conseguir ter um controle do que está colocado, inclusive em relação à excepcionalidade e à provisoriedade do acolhimento. O plano ele traz diretrizes para o atendimento, ele traz marcos regulatórios e normativos e estratégias de mobilização, articulação e participação. Para a materialização do plano, também é pensado como que se implementa, monitora e se avalia o plano, né? Então, no plano está lá, tem previsão de ações para as 3 esferas de governo. Esfera federal, estadual e municipal, certo? Também é previsto para a implementação do plano uma comissão nacional intersetorial que vai acompanhar a implementação desse plano. E também está previsto a elaboração de planos estaduais e municipais e a constituição de comissões intersetoriais. Vocês sabem se os municípios de vocês têm planos municipais? Aonde? Campo Limpo Paulista? Campo Limpo Paulista, Guarujá. Mogi tem plano municipal? Estava discutindo, né? Lá em Mogi. Vocês conhecem algum plano municipal? Então, isso precisa descer, né, gente? Para a esfera municipal. Não adianta. A concretização do plano, ela passa pelas 3 esferas. Os conselhos do direito da criança e do adolescente precisam assumir o plano como prioridade. Não só ficar discutindo repasse de recurso. Precisa discutir política pública. Né? É um pouco cansativo, né? Quem aqui participa de... Um pouco cansativo participar dos conselhos de criança e adolescente, porque por vezes as discussões elas se esgotam no repasse de recursos. Quem aqui participa de conselho municipal? E aí, os conselhos que vocês participam estão discutindo política pública? Todas essas questões que devem orientar o nosso trabalho? Ou para quem que vai o recurso, que entidade vai fazer tal serviço? Não dá, né? O conselho é o espaço de defesa do plano. E não adianta defender se não tiver orçamento. Por exemplo, para a família acolhedora.
Muitas vezes nos conselhos se tenta passar as propostas de família acolhedora e a gente não consegue aprovação no conselho, não é isso? Né? Muitas vezes a correlação de força que está colocada no conselho ela é desfavorável ao que preconiza o plano nacional. Né? É preciso, para implementar, monitorar e avaliar esse plano, é preciso haver participação e integração entre os conselhos de direito nas 3 esferas de governo. Então, o conselho municipal ele precisa falar com o conselho estadual, certo? Que precisa falar com o conselho nacional. Porque a gente precisaria ter a mesma diretriz. O que é comum a essas 3 esferas de governo, já que não dá para a gente falar especificamente de cada esfera, né? Articular os atores envolvidos para implementar os eixos previstos no plano, então todos precisam fazer isso. Identificar e mensurar o resultado. Os planos tiveram resultados? O acolhimento institucional mudou depois do plano? Vocês conseguem ver diferenças? Né? Alguns avanços? Não todos que a gente gostaria, mas alguns avanços a partir do plano. Isso precisa ser medido, precisa ser pensado, para que a gente possa avançar. As 3 esferas de governo, elas precisam proporcionar informações necessárias e contribuir com os responsáveis pela execução dos objetivos e ações do plano. Precisam acompanhar o desenvolvimento das ações. Um plano municipal, ele tem lá previsto as ações para o município. Né? Para alguns é fechar algum serviço de acolhimento, abrir outros, né? Discutir a política com os atores da rede, fazer uma articulação intersetorial. Cada um tem uma necessidade, é preciso fazer um diagnóstico antes de concretizar o plano. Isso precisa estar colocado e isso precisa ser monitorado. Né? Porque senão são aqueles trabalhos que a gente se dedica e morrem depois, porque ninguém acompanha. Né? É preciso socializar informações periodicamente aos diversos atores do SGD, do Sistema de Garantia de Direitos e dos Conselhos de Direito. E o que isso quer dizer? O que está acontecendo? Como que está o acompanhamento desse plano? Né? Mais para frente eu coloquei uma coisa ali, mas que já vou explicar já. A comunicação sobre o direito à convivência familiar e comunitária não pode ser conversinha de pé de ouvido com juiz e promotor. Que a gente vê em muitos lugares. Em muitos lugares a gente vê, o CREAS vai lá, pactua com a entidade um determinado encaminhamento. Aí um dos atores vai lá e tem uma conversinha de pé de ouvido com o juiz, com o promotor. E aí o outro é surpreendido com alguma novidade sobre a situação, algum outro encaminhamento que foi combinado sem incluir os atores principais. Isso acontece ou não acontece? Né? Então, é preciso socializar essas informações e ter uma relação transparente com os atores do sistema de garantia de direitos. Né? Construir na diversidade, construir nas diferenças, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas é o caminho. Não dá para fazer a cena que a gente vê sempre, que é assim, a entidade de acolhimento ouve os técnicos da prefeitura e fala, tá bom, tudo bem, tá bom. Fecha a porta, o técnico vai embora e fala, eu vou continuar fazendo tudo do jeito que eu fazia antes. Né? Ou então, o técnico da prefeitura vai lá, vê o trabalho que as entidades de acolhimento fazem e desqualifica as entidades de acolhimento, desconsiderando todos os esforços que cada um faz. Para construir uma rede de proteção é preciso trabalhar junto. Não tem outro caminho. E se essa rede não for construída, o principal prejudicado não vou ser eu, né? Não vão ser vocês, vão ser as crianças que a gente atende. E as famílias, né?
Então é preciso avaliar continuamente essa implementação do plano e realizar o que preconiza o nacional é que realizar bianualmente a revisão do plano, porque não é porque o plano foi feito então naquela empolgação, o plano saiu em 2006, aí o município, né, super vanguarda vai lá e já faz o plano em 2007. E aí o plano está lá, o mesmo plano há 10 anos. Na gaveta. Né? É preciso revisar esse plano. E como que você revisa esse plano? Inclusive a gente pode pôr data para revisar. Vamos sentar, esses atores vão sentar de novo em tal mês. Já pactuar com quem está junto. E aproveitar, incorporar as deliberações das conferências nacionais, né, gente? Tanto de direitos humanos, quanto de criança e adolescente, quanto da política de assistência. Não é isso? O que é específico da esfera municipal, que é onde a maioria de nós atua, né? Por isso eu optei por trazer essa esfera. Dialogar permanentemente com a comissão nacional. Para você fazer um plano, você precisa estabelecer o contato com a Comissão Nacional e Estadual, elaborar o plano municipal, produzir informações. Então, o plano ele não pode ser baseado no achismo. A gente precisa fazer um diagnóstico da situação do município, ver quais são as necessidades que estão colocadas ali por aquelas crianças e adolescentes, pelos serviços, quais são as possibilidades, não é? Para pensar num plano. Socializar essas informações, encaminhar essas informações sobre monitoramento e avaliação referente à implementação do plano. E dinheiro. Sem dinheiro a gente não faz nada. Não adianta ficar cortando recurso da assistência, das políticas voltadas. Né? Vamos fazer assim? 10 minutinhos antes a gente abre para falar, para ir num bloco só. Tá? Guarda aí só um pouquinho. Então, é preciso... A gente precisa de dinheiro, certo? Porque para reordenar os serviços, muitas vezes a gente precisa colocar outro no lugar, por exemplo. Não é? Para qualificar as equipes, a gente precisa de dinheiro. Não é? Precisa de recurso, inclusive, para publicar o plano. Precisa fazer o diagnóstico. Muitas vezes as equipes estão tão sobrecarregadas que não conseguem fazer isso. Né? E aí, o que eu queria dizer para vocês é que, embora a gente esteja falando muito pertinho dessa realidade da política de assistência, onde a maioria de vocês estão vinculados, a responsabilidade pelo direito à convivência familiar e comunitária não é um assunto exclusivo da política de assistência social, como não é população em situação de rua. Não é de uma política só, né? É preciso envolver todos os atores para a defesa do direito à convivência familiar e comunitária. A saúde, a educação, a assistência, a habitação, o trabalho, o esporte, o lazer, a previdência, os direitos humanos. Né? Como que a gente consegue trabalhar com famílias que hoje fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, não é? E que são muitas das situações que a gente atende nos acolhimentos institucionais se a gente não tiver respostas da saúde. É? Se não tem trabalho, como que sustenta as famílias? Não é? Se não tem onde morar, o que vai fazer? E assim, a gente poderia trazer as especificidades de todas as políticas. Né? Como vocês já discutiram no encontro com a Beth, né?
a intersetorialidade, nesse caso, para a concretização do direito à convivência familiar e comunitária, ela é fundamental. Por quê? Porque nenhuma política, já dizia a professora Aldaís Sposati, guarda resolutividade em si mesma. Nenhuma política dá conta de tudo. Todas as políticas sociais, elas são incompletas. E por isso elas precisam estar juntas, construindo redes de proteção, né? E construindo respostas coletivas. É por isso que a gente pensa no PIA, no Plano Individual de Atendimento, no PAF, o Plano de Atendimento Familiar, para reunir essas políticas nas audiências concentradas, que a gente vai falar mais para frente. Né? Só pensando na perspectiva intersetorial que a gente pode mobilizar redes de proteção. Não é isso? É isso, gente? Credo, que silêncio. Eu falo para vocês, deixa para o final, aí fica todo mundo quietinho. Silêncio. Mas vocês estão acompanhando? Tudo bem? Tá dando para... Então, uma das questões que o plano prevê, gente, são programas de apoio sociofamiliar. Essa é uma das alternativas. E lá não está dito que é de responsabilidade da política de assistência, está dito que precisa fazer. Esses programas precisam trabalhar com a manutenção dos vínculos familiares e comunitários. E essa manutenção dos vínculos familiares e comunitários está diretamente relacionada ao investimento das políticas públicas. Esses programas, eles precisam afiançar garantias de condição de vida digna, sem afastamento por motivo de pobreza ou privação, como acontecia antes. Esses programas de apoio sociofamiliar, como é o nome que é dito no plano, veja, a gente pode concretizar isso como redes de proteção, cada município traz a especificidade, mas essa é a orientação do plano, para que tenha um apoio específico para essas situações. Possibilitar a reconstrução dos projetos de vida e o rompimento da violência nas relações familiares, o acesso à informação, a orientação sociojurídica, e esses programas devem condensar diversas políticas públicas, não só a assistência. Mas não dá, né, gente, para a gente vir até aqui e não falar da assistência social, certo? Embora a gente saiba da importância das outras políticas, a gente sabe que a assistência social... Abre para mim, por favor. Estou tentando abrir com uma mão aqui, mas não está dando certo. Obrigada. A gente sabe que a política de assistência social, ela tem um protagonismo. Tem ou não tem um protagonismo? Na defesa do direito à convivência familiar e nos conteúdos que estão previstos no plano. E aí, para a gente conseguir avançar, obrigada. Para a gente conseguir avançar, a primeira questão que a gente precisa discutir aqui é a importância de se romper com velhos modelos de assistência social. Que velhos modelos são esses? Assistencialismo, senso comum, clientelismo, filantropia, perspectivas que não garantem a universalidade necessária para atender essas famílias. Como que era a assistência antes? Qualquer um fazia. Não é assim? Qualquer um faz. Eu não preciso estudar para estar na assistência. Todo mundo pode ajudar. Né? Não é assim? Pois é, tem gente que está falando aqui. Ainda tem gente que faz assim. Não fui eu que disse, hein? Né? Então não precisa estudar, não precisa de qualificação técnica. Qualquer um faz. Qualquer um pode ajudar.
E aí, se hoje eu acordo com vontade de ajudar, eu vou lá e ajudo. Mas se amanhã tá frio, eu não vou. Né? E a gente sabe que a história da assistência é uma história muito mais de defesa dos interesses das elites, de proteção das elites, para controle social, não controle no sentido de harmonizar a relação capital-trabalho, do que efetivamente uma preocupação com essas famílias. Não é essa a história da assistência? Então, a gente precisa romper com as velhas formas de assistência e entender que a assistência ela é uma política pública. Como vocês viram na última aula, assegurada pela Constituição de 88. E depois a gente teve a LOAS, as políticas nacionais, e o SUAS, que está em constante ameaça. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo encontro. Quais são as ameaças em relação ao SUAS que a gente vive hoje. Porque isso impacta diretamente nas famílias. Então é preciso se romper com essa lógica. Não é qualquer um que faz assistência e a assistência social não serve para tudo. Próteses, órteses e passes e né, cestas básicas. Fralda, né? A assistência ela tem uma especificidade, ela tem uma política que orienta. Tá lá quais são os direitos socioassistenciais, quais são as seguranças sociais que devem ser afiançadas pela política, tem a tipificação que prevê os serviços, não é assim. Amanhã eu viro presidente da República, contarei com os votos de vocês, brincadeira, não tenho a menor intenção. E aí resolvo criar um programa por fora da política. Não é bagunçado. Né? A gente tem uma política que deve ser seguida. Porque senão a gente desconsidera as construções democráticas. Né? Então é preciso romper com as velhas formas de assistência social para garantir o direito à convivência familiar e comunitária. Quando a gente fala de política de assistência, quem aqui trabalha em política de assistência? A mão mais alta, com animação. Daqui a pouco paramos. Olha lá. É preciso, gente, romper com uma lógica que está colocada na política de assistência, que é uma apartação entre proteção social básica e proteção social especial. O que aconteceu nessa nossa história que proteção básica e proteção especial viraram inimigos? Não dialogam. Não parecem fazer parte de um sistema. Uma competição. Uma disputa por menos serviço. Ah, esse não é meu, esse não é seu, esse não é meu, esse não é seu. É nosso, gente. É da proteção básica e da proteção especial. Essa é uma questão que me preocupa muito na política de assistência. Eu até já escrevi algumas coisas sobre isso, porque acho que essa é uma questão que a gente precisa discutir. Onde a gente se perdeu? Que não se entende, que fica procurando. O que eu ouço de discussão nos municípios por onde eu passo. Ah, mas você pode dizer para nós o que é da básica, o que é da especial? Não, eu posso começar dizendo que é nosso. Que a gente vai construir respostas e talvez ele seja, né? Ele precise de nós dois. Além disso, é o CRAS que está no território. Então, se o CRAS está no território, ele tem um papel fundamental. Não é? Ele é porta de entrada. O CREAS é atendimento especializado. Mas os dois também têm uma incompletude. Se eles não trabalharem juntos, como que faz? E aí a gente fica se matando lá com o profissional do outro nível de complexidade. Se a gente está na básica, odeia o da especial. Se a gente está na especial, odeia o da básica. Não é assim que as relações se concretizam no cotidiano? Então, para fazer a defesa do direito à convivência familiar e comunitária, a gente vai precisar trabalhar juntos.
Outra questão que está colocada para assistência é que os serviços de acolhimento são nossos. E se eles precisam ser reordenados, isso é de nossa responsabilidade. Pensem aí, se a partir do plano os serviços de acolhimento dos municípios que vocês fazem parte foram reordenados. Se eles mudaram, né? Outra questão que está colocada para a defesa do direito à convivência familiar e comunitária para assistência é a necessidade de uma diversidade desse modelo de acolhimento institucional. Então, se é só essa resposta que a gente pode oferecer, é só isso que vai ter, né? Então, é por isso que a gente precisa construir outras saídas, como casa de passagem, casa-lar, república, família acolhedora, outras alternativas, para não separar do convívio, né? As crianças e adolescentes das suas famílias, para ter respostas para os jovens, para ter respostas para as famílias, não é isso? E outro aspecto fundamental, quando a gente fala de política de assistência, é acabar com essa dicotomia, essa separação entre os serviços de acolhimento e a alta complexidade. Nos municípios onde tem alta complexidade, desses municípios que se colocaram aqui, vocês sabem o quanto a alta complexidade da gestão trabalha apartada dos serviços de acolhimento. E também está instaurado outra pequena guerra na assistência. Não é assim? Ou trabalha todo mundo unido, juntos, pelos mesmos propósitos, pelo direito à garantia, pelo direito à convivência familiar e comunitária? Não. Muitas vezes, esses serviços se falam por obrigação, porque está previsto no convênio. Então, o serviço de acolhimento fala com a prefeitura quando precisa de alguma coisa, e a prefeitura fala com o serviço de acolhimento quando precisa cobrar alguma coisa. Não é assim? Não? O quê? Não, aqui acontece, posso te garantir. Que tem uma grande separação entre a alta complexidade... E aí, gente, isso acontece só na Argentina, essa separação? Como que é? Os técnicos da alta complexidade trabalham juntos com o serviço de acolhimento ou essa é uma relação absolutamente tensionada? Não é? É uma relação de cobrança... Uma relação que não parece ser de parceria, de verdade. Olha que bom. É? E isso não é escolha, isso é obrigação nossa. Trabalhar juntos. Mas na realidade dos municípios o que acontece é que o técnico da prefeitura vai, pactua um encaminhamento para aquela criança que está acolhida com a entidade de acolhimento, um dos dois vai lá e combina outra coisa com o juiz. Isso acontece muitas vezes. Combina outra coisa com o promotor. Quem trabalha com isso, gente, não é verdade? É um campo de tensão, de disputa, e isso prejudica as crianças e os adolescentes que estão acolhidos. Então, é preciso trabalhar junto os serviços de acolhimento e a alta complexidade. O fortalecimento, a efetivação e a consolidação desse direito à convivência familiar e comunitária passa pela concretização de políticas, de programas, de projetos, de serviços e de ações intersetoriais. Vamos pensar em algumas delas. Uma delas é o PIA. Né? PIA, ou PAF, né? O Plano de Atendimento Familiar. Essa é uma das estratégias para garantir
a proteção integral às crianças e os adolescentes acolhidos, ele deve ser elaborado pelos serviços de acolhimento, em corresponsabilidade com os CREAS, ou com os CRAs, ou com a Secretaria Municipal de Assistência, ou com a equipe técnica da Vara da Infância e da Juventude, né? E com a equipe técnica da Vara da Infância e da Juventude. Não são todos os lugares que tem CREAS, então pode ser que tenha uma equipe de referência, mas se tiver CREAS é o CREAS, se não tiver é o CRAS ou a própria secretaria, certo? Com as varas. E o que está combinado ali no PIA precisa ser seguido. Não é só um jogo de cena das políticas, né? Porque a gente sabe que muitas das dificuldades que a gente encontra estão nas outras políticas públicas. Outra estratégia que vem sendo disposta são as audiências concentradas. As audiências concentradas são um conjunto de medidas que objetivam sistematizar o controle de atos administrativos e processuais para garantir o retorno da criança e adolescente institucionalizado às famílias de origem. Então, teoricamente, várias políticas públicas têm que se reunir lá com o juiz para dizer com o que cada um vai se comprometer. Na prática, né? Isso. Na prática, quem que vai nessas audiências concentradas? Os SAICAS, que são os acolhimentos institucionais. Quem mais? A habitação vai no município de vocês? Ai, que bom. Quem mais? CREAS. Conselho Tutelar. Saúde, vai sempre? CAPS, vai sempre? Normalmente, quem vai nessas audiências? A assistência. De vez em quando, o Conselho Tutelar. É? Quase nunca. Né? E isso é um problema, porque a lógica das audiências concentradas, ela foi pensada exatamente para garantir essa perspectiva interdisciplinar, essa lógica intersetorial, onde todos trabalham para garantir os direitos dessas crianças e adolescentes, né? Então, as audiências concentradas, elas têm o objetivo de pensar em ações sistematizadas para que em determinado dia o juiz, promotor, defensor público, equipe interdisciplinar, poder público, a criança, o responsável, a família extensa, todos estejam presentes para pensar na melhor solução. Então, muitas vezes o que acontece é que a maioria das políticas públicas são convocadas e não vão. E aí, como elas deixaram de ir, o promotor nem convoca mais. Não é assim? E aí as respostas ficam cada vez mais restritas à assistência. Parou. Oi. Peraí, deixa eu te passar e aí a gente vai passar para... Aí a gente já abre para conversar um pouquinho antes do intervalo. Vai. Acho que não. Precisa gravar. Na verdade é bem pontual, assim. Eu só queria saber o que costuma acontecer quando as outras políticas públicas convocadas às audiências faltam. Isso significa que o processo ele se interrompe porque não teve todo mundo que precisava estar envolvido, ou as coisas são decididas por essas pessoas porque elas não foram lá. Assim, o que costuma acontecer?
Então, aí cabe a vara de cada município, acaba decidindo de uma forma, né? Mas eles têm gestão para responsabilizar as outras políticas e comprometer as outras políticas, né, com o necessário para que essas crianças e adolescentes, nesse caso que a gente está tratando, não sejam institucionalizados, né, para construir respostas. Alguém tem mais perguntas? Vamos lá, a gente já... Na verdade, o meu nome é Claudineia, eu sou das Ciências Sociais. Eu achei interessante isso do vínculo familiar, que uma vez nós fizemos um trabalho sobre a quebra do vínculo familiar nos abrigos, que justamente as famílias, a mãe ia visitar e com o tempo ela deixava de ir por uma série de coisas. Eu queria saber quais são as medidas que são feitas de forma, mas sem ser na teoria, sem ser no papel, para que essa criança não tenha essa quebra de vínculo. Então, é Claudineia, né? Isso. Claudineia, quiçá os acolhimentos institucionais seguissem o que está no papel, porque aí eles não iam fechar as portas para as famílias que querem fazer visita e restringir tanto e criar tantas regras para que essas famílias possam visitar os seus membros. Se eles seguissem o que está no papel, eles iam levar, inclusive, quem está acolhido para ver pai e mãe que está preso, para ver pai e mãe que mora em outra cidade. Então, tem diversas estratégias que estão colocadas, mas eu acho que quando a gente fala de alta complexidade, porque a política de assistência ela é dividida nesses níveis, né? Alta complexidade requer flexibilidade, requer heterogeneidade nas respostas. Então, cada família precisa ser estimulado através de algumas respostas para conseguir garantir essa convivência, né? Diversas vezes, em situações que eu atendi, eu experienciei histórias do tipo, o cara andou a pé 2h30 para chegar no horário de visita, porque não tinha dinheiro para condução. Chega lá, com meia hora de atraso, não pode entrar. Ou então, tomou geral da polícia, se atrasou. Chega lá, não pode entrar. Não foi porque conseguiu uma faxina, né? Vai no dia seguinte, chega lá, não pode entrar. Isso acontece ou não, gente? Então, é uma rigidez, essa rigidez é para garantir o funcionamento da instituição, não é para garantir o que a criança e o adolescente precisam. Foi justamente isso que nós percebemos. E aí eu vou passar o microfone e aí a gente abre para conversar sobre isso, tá? Não? Foi justamente isso que nós percebemos na pesquisa, que a quebra não é por conta da família que deixa de visitar, são diversas situações que fazem com que as mães percam esse contato e acaba institucionalizando a criança, o adolescente. Ser tratado como algoz é um dos motivos, né? Estabelecer essa separação, não entender que essa criança faz parte dessa família, né? Claro. Eu sou a Daniele. Eu queria só complementar a fala dela, que eu fiz estágio em SAICA e o meu TCC foi justamente sobre a reintegração na família de origem. E a gente abordava toda essa dificuldade que existia, justamente por tudo isso que a gente viu até agora no curso. A responsabilização da família, de culpabilizar, de jogar para ela toda a responsabilidade, todos os cuidados, sem uma articulação de fato com todos os outros serviços da rede que deveriam dar esse apoio para essa família também. Porque a criança está institucionalizada. Um motivo X acarretou o acolhimento. E esse motivo X na família ele não é tratado. Os SAICAs eles estão ali focados na família. Os outros serviços que deveriam estar dando uma assistência para essa família, para tentar entender o motivo da violação,
não acontece. Então, o que acontece? A criança é acolhida, às vezes ela até é reinserida na família de origem, mas o motivo que acarretou o acolhimento não foi tratado em nenhum dos outros serviços da rede. Mesmo os serviços que os CREAS, tal, eles têm um acompanhamento assim, vai na audiência, conversa com o promotor, enfim, isso lá no município onde eu fiz, é Francisco Morato. E, assim, é muito superficial. Então, as famílias, elas não são ouvidas, elas não são atendidas também, enfim, né, em toda a sua complexidade também. Porque elas também são usuárias, também deveriam ser identificadas, né, como isso, para as demandas elas serem tratadas, e não são. Então, a criança, ela vai e volta, e a família, na verdade, ela acaba ficando mais vulnerável ainda, porque ela é mais taxada, ela é mais estigmatizada. É bem difícil. É isso mesmo. Gente, quem nunca trabalhou com política de acolhimento, não conhecia o plano, tem dúvidas? Porque a gente pode esclarecer. Às vezes fica uma realidade, não entendi essa parte. Passa o microfone para trás, por favor. Aqui. Dúvidas, questões? A minha questão é mais conceitual mesmo. Meu nome é Ranieri, eu sou de uma ONG chamada Visão Mundial. Você fez um comparativo entre o que era aquele quadrinho. Isso. E eu fiquei curioso, porque assim, a gente não trabalha com os serviços, mas a gente está em rede onde estão esses serviços. E aí você falou das diferenças, eu falei, mas não parece que mudou tanto assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse quadro do que era e o que deveria ser, mas que na verdade não é. Eu até me corrigi quando eu falei isso. A ideia assim, é o que é preconizado pelo plano, o que é a realidade que foi encontrada antes através dos estudos e as perspectivas, as novas perspectivas que estão colocadas pelo plano, né? Mas aí precisa haver um trânsito do texto, né, para o contexto. Os municípios precisam estar dispostos a mudar. Os gestores das políticas precisam encampar essa mudança, lutar pela concretização desse direito à convivência familiar e comunitária. Senão fica tudo igual mesmo, Ranieri, você tem toda a razão. O que eu gostaria de frisar é que, na época dessa mudança... Como você chama? De onde você é? Meu nome é Raimunda e trabalhei na Fundação Casa, justamente na fase dessa grande mudança. Entrei lá porque houve mudanças de funcionários e nós entramos lá contratados e nós fomos cobaia, sem conhecimento nenhum. Eu não era assistente social, eu não tinha embasamento, eu não conhecia quase nada, como trabalhar com criança, adolescente, né, essas coisas. E eu entrei lá como agente educacional, não foi tarefa fácil, mas o que eu tenho observado, e foi essa vontade de querer saber como trabalhar. Eu já tinha uma faculdade religiosa, que eu sou teóloga também, mas não era necessariamente necessária para aquela atuação. E eu senti a necessidade de um conhecimento de leis, de uma coisa que me ajudasse a entender aquele trabalho. Uhum. Mas em 2007 eu saí, terminou meu contrato e fui para a faculdade. Logo depois fui me formar, atrás de conhecimento. Só que, vendo hoje algumas, vamos dizer assim, alguns segmentos, como o caso do PIA, do PAF, não houve assim um desenvolvimento. Por exemplo, ela acabou de falar, não existe um trabalho, um plano de acompanhamento, não somente individual, mas também familiar. Não tem esse acompanhamento. Nem todas as instituições trabalham com PIA e PAF. Agora mesmo nós estamos fazendo um curso, não é, Luciana, na FAPCOM, sobre PIA, PAF e PAIF. Gente, é fantástico. E há uma necessidade tremenda que esses programas sejam implantados nas instituições de um modo geral, né? Então, e eu gostaria do seu parecer a esse respeito, inclusive virá nos ajudar, que nós estamos fazendo um TCC, né? Vamos ter que fazer um trabalho para apresentar sobre
esse curso. Olha lá, o pessoal concluindo, o pessoal do TCC. Não, mas Estão é desse sempre curso, aqui. hein? E temos que fazer, vamos ter a banca examinadora e tudo, e vamos ter que... E ele quer saber, o nosso TCC é sobre PIA, PAF e PAIF, né? E precisamos de mais conhecimento e de mais trabalho, porque não existe, não tem... Se você faz um PIA, não tem quem dê a continuidade. Tudo bem, então vamos... E me entendeu? Eu gostaria de um esclarecimento maior. Vamos fazer um... Uau! Vamos rodar aqui, ó. 1, 2, 3... Quem mais? 4. Alguém aqui desse lado? Vários inscritos, vou ter que abrir inscrição aqui. Roda um pouquinho aqui, aí a gente faz um bloco e finaliza aqui para fazer um intervalo, tá? Então, preciso lembrar, PIA, preciso falar do PIA. Eu sou a Débora. Débora. Eu trabalhei em SAICA há 3 anos. E assim, o que você fala, a gente fazia isso lá. Eu fui em penitenciária levar a criança para ver a mãe na penitenciária feminina. Fui até a fundação levar irmãos para ver irmão que estava lá detido, apreendido, internado. E o que falta muito em SAICA é RH, porque são 3 técnicas, uma gerente, uma assistente social, uma psicóloga, geralmente, para cuidar de toda a questão jurídica, cuidar de escola, cuidar de saúde, cuidar da administração da casa e da administração dos funcionários. E toda a papelada que precisa ser encaminhada, tanto para judiciário, para prefeitura, todo mês tem que fazer DEMES, uma série de coisas, não tem nem auxiliar administrativo. Então, geralmente a gente faz tudo que pode, mas é difícil por falta de funcionário para fazer isso. É uma coisa que falta muito. E a prefeitura não subsidia o valor, né? Presta um papel, uma caneta. Não esquecer de nada. Nossa! Chegou? Boa noite, eu sou Helena, de Campo Limpo. Eu sei que a atenção básica tem um controle, um monitoramento pelo governo federal, na verdade, pelas regionais do município, né? Acho que nem isso chega lá. Onde você tem que ter um determinado número de atendimentos para cumprir uma meta, receber um financiamento, enfim. A atenção especial, o serviço de acolhimento não tem nenhum tipo de monitoramento estadual, que eu saiba. Isso existe? Como funcionaria? Que gostaria de mais informações a respeito. Oi, eu sou o Ricardo, eu trabalho na área da educação. André. E eu tenho uma dúvida que permeia, acho que toda a área da educação, quem faz parte da educação. Nós pegamos o começo e o fim das situações. Por exemplo, nós temos alunos que estão em LA. Como tratar o LA? Porque ele, para nós, chega e fala assim, a única informação que eu recebo do meu aluno LA é assim, cuidado, não vira as costas para ele. É a orientação que nós recebemos. E quanto da direção da escola. Sim, claro. Porque isso aí. é uma outra coisa. A outra questão que encaminharia exatamente para esse lado, de quem nós não recebemos nenhum tipo de orientação quanto à questão do acompanhamento a esses adolescentes. Nós temos alunos que se prostituem, que usam drogas, que praticam vários tipos de delitos dentro da escola, e para nós, escola, é muito mais fácil, e aí eu me incluo entre eles, é muito mais fácil nós darmos uma transferência compulsória para o aluno para uma escola que é bem pior que a nossa, porque assim a gente se livra do problema, do que tratar. Levar para o conselho tutelar é um desafio gigante. E aí entra a minha pergunta, como nós poderemos tratar isso dentro do âmbito escola? Porque lá nós temos de tudo, menos orientação sobre como tratar adolescentes com essas dificuldades. Obrigado. Okay.
Agora é desse lado, né? Ou tem mais alguém desse? Desse lado encerra nessa, depois a gente vai para o outro lado, tá? Aqui? Tinha alguém? Ah, você. Boa noite, meu nome é Jordana e eu estou fazendo um doutorado em saúde mental com população imigrante, mas no meu caminho, orientando as pessoas migrantes da minha comunidade, principalmente boliviana, eu me deparo com muitos funcionários públicos que desconhecem que a população migrante também tem acesso a políticas públicas. Então, minha pergunta é a seguinte: como que as instituições de ensino, talvez as faculdades, as universidades, abordam essa questão da migração e as políticas públicas? Aqui, pela frente. É Giovana? Jordana. Você tinha uma pergunta? Não, ela tinha. Você tinha pergunta, não tinha? Tinha. Quem tem pergunta aqui? Aqui? Só os dois? Eu sou Eurico, a minha pergunta é pequena. Quando aparece no slide a políticas setoriais, ali tem todos os elementos do artigo 6º da Constituição, né, mas acho que não consta ali segurança pública e meio ambiente. E do ponto de vista da segurança pública, que é onde eu trabalho atualmente, e eu sou oriundo da assistência social, a gente vê o quanto ainda falta a intersetorialidade e a compreensão desses diversos atores do que é a política de assistência social. Por isso que a gente fica muitas vezes dando murro em ponta de faca, e por isso que a gente ouve esses clamores de todos os trabalhadores também, por essa escassez de compreensão e de sensibilidade para as políticas públicas. Era isso. A minha pergunta vai de encontro a uma pergunta semelhante à feita pelo outro lado, que é em relação ao comitê, porque essas diversas inquietações que nós temos sobre o número de funcionários, sobre as questões que deveriam ser feitas, mas não são feitas, deveriam ser sanadas pelo controle social. E aí eu conheço os conselhos de direitos, mas é a primeira vez que eu ouço falar sobre esse comitê específico desse plano. Então, como é que ele funciona? Ele existe? Existe um conselho gestor desse comitê? Existe uma eleição para construí-lo? E aí queria saber um pouquinho mais sobre isso. Mais alguém, gente, aqui desse lado? Tinha mais gente levantou a mão. Vocês se sentiram contemplados com a pergunta dos colegas, é isso? Então vamos lá, vamos fazer um blocão aqui, e aí a gente retoma depois o conteúdo e abre de novo para debate. Veja, o PIA, ele pode ser uma mediação importante para a defesa de direitos. Ele pode ser. Depende da direção social que a gente imprime, né? Não adianta a gente fazer um curso para fazer um bom relatório, para fazer uma boa visita domiciliar, para fazer um bom PIA, um bom PAF, se a gente não imprimir a direção correta. Se, por exemplo, a gente desconhecer o plano de convivência familiar e comunitária, desconhecer as orientações técnicas, porque aí o nosso plano ele não é pautado em objetivos, né? Em onde a gente quer chegar. Então, eu acredito na importância do PIA e dos PAFs, mas se ele seguir uma direção, se ele seguir a direção da política, né? Não do que a rede acha conveniente fazer. Mas que ele seja um instrumento de concretização dessas orientações, dos planos, dos direitos, certo? Em relação ao RH, isso é uma questão que tá colocada na política de assistência, né? Nós sobrevivemos na política de assistência, a maioria dos municípios com menos técnicos do que está preconizado pela NOBSUAS.
Essa é uma luta institucional e não institucional que a gente tem que travar, né? Através dos mecanismos de controle, porque enquanto a gente continuar falando para nós mesmos das dificuldades que a gente enfrenta, é só céus, ó vida, ó azar, a gente não consegue mudar nada, né? Isso demonstra o quanto a assistência ainda é tratada dessa forma que a gente colocou como as velhas formas de assistência. Não precisa ter muito técnico, não precisa ser bem pago, não precisa ter condições de trabalho. E tem uns municípios que são piores que outros. E não necessariamente eles são pequenos. Não é porque é município pequeno que as condições de trabalho são precárias. Eu ando muito por aí, já vi municípios menores com condições de trabalho muito melhores do que municípios grandes, que enfrentam mais complexidades, né, de viver numa metrópole, certo? Então, é lutar por condições melhores, né? Não tem outro jeito. Utilizar o espaço das conferências como denúncia, utilizar o espaço dos conselhos, pressionar, ter cadeira nos conselhos, né? Em relação ao monitoramento, sim, o Estado tem que monitorar também. Está lá, no plano. Está lá todas as competências da esfera estadual. Depois eu te convido a dar uma olhada. E não são poucos itens que o Estado deveria se envolver na concretização desse plano, né? Mas como acontece em diversas outras situações, não há um protagonismo do Estado, né? Por vezes não há nem a presença. Não é isso? Não é isso, gente? Tô respondendo assim, tentando objetivar, para vocês não ficarem muito cansados, mas eu queria dizer para você, Ricardo, que eu costumo fazer uma brincadeirinha quando me perguntam como que a gente chama os meninos de GLA. Pelo nome, né? Sabe por quê que eu costumo dizer isso? Porque eles muitas vezes não são nem conhecidos pelo nome. Eles são os meninos de LA. Quebra uma lâmpada no banheiro, foi o LA. Foi o menino de medidas. Não é assim? Não tem nome, não tem identidade. Eu sempre conto uma historinha que eu trabalhava num município e a gente fez uma grande articulação com as escolas. Chamamos todas as escolas, viu, Ricardo, para discutir a importância desses meninos serem incluídos na escola. Não existe isso numa escola que rejeita, que escolhe quem estuda lá, que transfere, que não atende. A escola tem que estar preparada para acolher todos os tipos de situação e a gente sabe das dificuldades para isso acontecer. Então, nós reunimos a escola, as escolas desse município que eu trabalhava, e falamos da importância, uma mobilização mesmo, para que os meninos de medidas fossem melhores atendidos, né? Em cumprimento de medidas fossem melhores atendidos, porque isso não acontecia, eles sofriam diversas humilhações na escola e não queriam voltar de jeito nenhum. Aí a gente fez a mobilização, eu estou lá trabalhando, fervendo, né? Eu coordenava a proteção especial, então um monte de demanda. Toco o telefone, a mulher nem diz bom dia para mim, uma diretora de escola fala: Joana, gritando, né? Você falou que a gente tem que se esforçar, né? Mas fulaninho tá fumando um baseado, tá fumando maconha no banheiro, né? Falei, então manda ele apagar o baseado e voltar para a sala de aula, né? Tem questões que não são de responsabilidade da assistência social, elas são construções intersetoriais. Se o menino fuma maconha no banheiro da escola, esse menino também pode fumar maconha no banheiro da casa dele, e a família dele ter que lidar com isso, ou fumar num espaço de lazer, não é porque ele... Ou, possivelmente, muitos meninos que não estão cumprindo medidas fumam maconha também, né?
E aí depende com as lentes que a gente vê a vida, mas olha só, me ligou porque queria que eu tomasse providência, né? Falei, manda ele apagar o baseado, porque até eu chegar aí ele já fumou o baseado todo. Né? Fui irônica, claro que eu não iria até lá, porque eu acho que essa é uma questão, a gente precisa discutir o uso de substância psicoativa, lícitas, ilícitas, né? Uso abusivo, diferenciar, e discutir isso no contexto da juventude, mas olha a expectativa, né? Em que mundo de Bob vive essa diretora? Lembra do mundo de Bob? Né? Em que mundo de Bob que não está preparada para lidar com um adolescente que fuma maconha no banheiro da escola? Isso é rotina, não é rotina? Uma coisa da rotina, da vida, né? Então, claro, não ia ligar para os pais. Se é escola particular, então, né? Então, assim, quando você pergunta como que a gente atende essas situações, é só construindo a intersetorialidade, é só construindo redes de proteção. E se a escola não estiver junto com a gente nisso aqui, possivelmente a gente não vai conseguir. Né? É estar nesses espaços, é entender o espaço da escola além da sala de aula, né? É construir esse espaço com as famílias, esse espaço de diálogo. Por que toda vez que tem que falar com a família precisa encaminhar para fora da escola? Né? Em situações, claro, onde são crianças e adolescentes pobres. Porque se fosse uma escola particular, teria que fazer o contato direto, né? Mas aí, como se a gente atende muitas vezes situações na escola de privação, então já encaminha para assistência, vê com a saúde, vê com o conselho tutelar. Por que não tem uma mediação antes? Por que que precisa encaminhar para a lista para cortar o Bolsa Família antes de olhar para essa família que está na escola? Né? Então acho que é exercendo o papel da escola e fazendo essa articulação intersetorial. Né? A Jordana me faz uma pergunta que eu teria que pedir para o pessoal da Escola do Parlamento fazer um curso aqui, que aliás já deve ter, né? Então. Não dá para te responder isso numa pergunta. A questão da migração ela tem que ser considerada e a gente vê que essa é uma discussão que está totalmente... a gente percebe que não é realizada e cada vez mais isso se coloca no cotidiano dos serviços socioassistenciais, que não estão preparados para atender as diversidades e que muitas vezes tratam todos os migrantes como se fossem a mesma coisa. Né? Não diferenciam nem o mesmo, é só do mesmo continente, não é do mesmo país, é da América Latina, mas cada um tem a sua característica, a sua cultura, os seus valores, as suas particularidades. Então, as políticas públicas elas precisam estar preparadas para atender, cada uma na sua especificidade. Não consigo te trazer detalhadamente isso. O que eu posso te dizer é que, por exemplo, te dar um exemplo, né? Em relação à população em situação de rua, né? A gente tem serviços aqui em São Paulo que atendem no mesmo serviço, e aí serviço de atendimento a mulheres em situação de violência, e no mesmo serviço tem mulheres africanas, bolivianas e brasileiras. Sabe o que acontece entre essas mulheres? Conflitos tremendos. Porque não se trabalha a diferença, a tolerância, a diversidade. Né? Tem que trabalhar a xenofobia no Brasil. Chauí fala isso, né? Que a gente finge que é um povo pacífico. Né? Se a gente fosse pacífico e respeitoso com os outros povos, a gente não tinha trabalho escravo aqui na região central e ficávamos todos calados. Né? Isso, por uma... Ela está trazendo que... Vocês ouviram? Vou repetir para gravar. Que se fosse... Que a xenofobia se concentra muito mais em relação à América Latina
E a África, porque se fosse um europeu se dobravam os joelhos. Por uma questão de classes, gente. É a mesma, o fundamento é o mesmo, né? Peraí, já te passo. Deixa eu só responder aqui a última e aí te passo e a gente vai para o intervalo. Ah, não, tem duas. Do Eurico, que fala da segurança pública e do meio ambiente, realmente não estão colocados ali, mas eu acredito que todas as políticas públicas são importantes, né? E a gente tem que conseguir trazer na convergência o que a gente pode fazer juntos em relação à segurança pública, certamente a perspectiva preventiva, né? Fazer essa discussão do meio ambiente também, e aí não fazer a discussão do meio ambiente numa perspectiva burguesa que a gente vê em muitos locais, não é? Que é meio ambiente, eu cuido da árvore, mas não estou nem aí para esses meninos que estão acolhidos, né? É um meio ambiente numa perspectiva crítica. E isso que você traz do comitê, esse comitê é um comitê nacional, específico para a implantação do plano, né? E quando a gente busca informações sobre como está esse comitê, a gente está tendo cada vez mais dificuldade de acesso à informação. Então, ele deveria existir. Deveria existir. Tem 2 pessoas, a gente encerra nelas, tá, gente? Para fazer um intervalinho. Bom, meu nome é Rainara. Acho que a minha questão não é nenhuma questão, é mais uma colocação para a questão de reflexão mesmo, e no intuito de provocar essa reflexão e dar uma cutucada. Quando a gente fala desses comitês, esses conselhos, esses espaços para debater essas políticas e mostrar que elas, de fato, não estão sendo executadas como está posto no papel, eu fico me perguntando, né? Cadê a gente nesses espaços? Eu acho que nós aqui com essa sala cheia estamos fazendo alguma coisa, mas cadê o resto dessas pessoas nesses comitês? Porque se a gente que está vendo de perto como essa política ela é linda no papel, mas ela não é de fato executada, não formos lá e falar, não está funcionando, não está sendo executada, e aí está faltando pessoal, sei lá, no SAICA que eu atuo, precisa de 5 técnicos, tem 2 e um orientador. Se a gente não for para esses espaços e falar isso, jamais vai ser como a gente quer, que é lindo, maravilhoso, que nem está no papel. Eu acho que a gente tem que entender toda essa questão de RH, de que como as organizações funcionam, que quando é para ir tá lá, é presencial, lá para receber a verba, vai todo mundo, lindo, maravilhoso, aparece todo mundo lá, mas quando é para discutir, não tá ninguém lá, e aí passa para os técnicos que tem que ir, aí o técnico que está no serviço briga porque não quer ir, porque tem um monte de relatório para fazer, tem um monte de família para atender. Então, a gente tem que valorizar esses espaços e estar nesses espaços, entendendo o quão difícil é, mas a gente não parar lá e falar, hoje eu vou lá no conselho tal, vou no comitê tal, fazer isso porque não está funcionando, vai continuar não funcionando. E para a gente parar um pouquinho para refletir nisso, o quanto que às vezes a gente se retrai por alguns medos que a gente tem super válidos, né, tendo em vista toda a conjuntura que a gente está vivendo, mas como a gente está se retraindo quanto a isso, como a gente cada vez mais se fecha, está funcionando, está indo, assim, então vamos deixar, né? Melhor devagar do que parar. E às vezes é necessário parar para ter um choque e ver que de fato não está sendo executada de acordo. E aí fica a provocação, né? Para a gente defender, a gente precisa conhecer, né? Meu nome é Ivanise, eu trabalho na proteção básica, numa fundação. E assim, com relação à questão dos refugiados, eu tenho amigos nos movimentos de defesa dessa questão, eu também participo de algumas coisas. A gente está discutindo bastante no campo dos movimentos sociais. Sim. Mas no campo do Estado, né, que é quem deve defender, tem primazia na responsabilidade, essa discussão não está acontecendo. Alguns avanços a gente teve por conta mesmo do movimento, né? Então, os refugiados, principalmente eu participo muito dos refugiados de origem africana, das diversas Áfricas, né? Porque a África não é um só, e é muito diferente uma da outra. E são pessoas que têm uma formação, então a gente tem advogado, quando se dá atenção
a um direito que é o trabalho, né? Então você tem advogado lavando banheiro, você tem técnico de eletrônica varrendo o chão, porque para essas pessoas, especialmente nós, xenófobos, são dados os piores espaços na divisão social do trabalho, né? Então essa discussão existe sim, mas está no campo dos movimentos sociais, não está no campo do... A gente está chegando lá, mas ainda não atingimos como deveríamos atingir, mas existe um forte movimento com relação a isso. Gente, vamos fazer um intervalinho, bem rapidinho, porque senão não dá tempo da gente finalizar até 10 horas. 10 minutinhos, cravados no relógio, pode ser? Então tá. Então até daqui a pouco.